E a minha saga para entender o público brasileiro de quadrinhos ainda não terminou. Fala galera, Tranquilo Rafa Pinheiro aqui, e esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu fiz sobre o público brasileiro de quadrinhos. Link tá na descrição, tá bom? Porque eu escrevi um artigo sobre isso, né? Fiz uma pesquisa, teve uma resposta muito boa para entender quem lê quadrinho no Brasil. Ou melhor, quem lê quadrinho e acompanha o YouTube no Brasil. E a resposta que eu tive foi muito positiva, o artigo tá na descrição aqui também, quem quiser ler o artigo completo, né, que eu escrevi. Mas o lance é o seguinte, esse artigo foi feito através de uma pesquisa de formulário, né? E as pessoas responderam e com as respostas eu montei esse artigo, essas estatísticas, né, digamos assim. Só que essa minha amostragem de pessoas foi de 1.600 pessoas, aproximadamente. E a gente sabe que tem muito mais do que isso, leitores brasileiros de quadrinhos. Então eu fiquei tentando achar uma forma de validar esses dados, né? De provar que essas 1.600 pessoas realmente representam os leitores de quadrinho brasileiros. E eu encontrei. E assim, de novo, essa pesquisa foi feita para entender o público de quadrinhos que acompanha YouTube, porque eu só consigo dados do YouTube, né? Porque é onde eu tô, onde eu tenho contato com as pessoas, onde eu consigo as informações. Então os dados que eu vou apresentar aqui, que eu apresentei no outro artigo, não dizem respeito a todos os leitores do Brasil inteiro, dizem respeito às pessoas que leem quadrinhos e acompanham canais do YouTube, porque os meus dados são do YouTube, sacou? São diretamente do YouTube. Então não fiquem achando que esses dados representam todo mundo. Eles representam a parcela que vê YouTube e que é bastante grande, diga-se de passagem, mas aí é outra coisa. Bom, antes de começar a falar da pesquisa propriamente dita, eu queria lembrar duas coisas para vocês. A primeira é para me seguirem no Instagram, porque eu tô postando coisa lá direto, todo dia, dos eventos que eu tô fazendo, das cidades que eu tô visitando. Então assim, é o dia a dia de quem faz quadrinhos e roda evento. Então é bem interessante para quem quiser acompanhar, link na descrição, enfim, meu Instagram, é só seguir lá. Outra coisa é que o Silas, que é meu novo quadrinho, ainda tá no Catarse, a campanha tá tensa. Vamos lá, eu preciso que vocês entrem na campanha, divulguem o projeto, apoiem o projeto, porque vocês apoiando, se vocês garantem que vão ter o livro mais barato, com frete grátis e antes que todo mundo, sacou? E se vocês não apoiarem, não tem livro. Então, apoiem o projeto, sabe? Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, você apoiando o Silas vai fazer eu conseguir ter grana para pagar as contas e continuar fazendo vídeos. Então, vocês estão ajudando o canal indiretamente apoiando o Silas. Então, enfim, apoiem o Silas, link na descrição, o Catarse tá lá, tamo junto. Vamos então falar da nova pesquisa que eu fiz. Essa nova pesquisa é um outro artigo que eu escrevi, na verdade, e eu apresentei ele no FNASPAS, FN Paz, enfim, o Fórum Nacional de Pesquisadores de Arte Sequencial, que eu fui agora poucas semanas atrás. Inclusive tem vídeo sobre esse fórum aqui em todos os lugares, eu vou dar o link aí pra vocês. Foi o primeiro evento acadêmico de quadrinhos que eu fui e eu adorei, achei muito legal e o vídeo fala bastante sobre isso. E então, lá eu apresentei esse projeto, eu apresentei essa nova pesquisa que é uma continuação da pesquisa anterior, para tentar validar os meus dados. Como é que eu fiz isso? Como é que eu valido dados, né? Eu quero provar que os dados que eu consegui naquele formulário, daquelas 1.600 pessoas, valem, né? Eles realmente fazem sentido. O que eu fiz? Eu tentei comparar esses dados dessas pessoas com uma amostragem maior de todo mundo do YouTube. Como que eu faço isso? Como eu sou youtuber, né? Melhor, gibtuber foi um termo que eu cunhei nesse artigo, inclusive podem começar a usar aí, gibtuber, que é o youtuber que fala de quadrinhos. Enfim, nós gibtubers conversamos uns com os outros, então eu tenho contato com sei lá, o Papuzine, com o Central HQ, com o Crash Conversa, com o Comic Zone, com o Dois Quadrinhos, Entretenimento Ácido, enfim, eu esqueci alguns nomes aí, desculpa que eu esqueci, mas todo mundo meio que tá conectado, a gente troca ideia, a gente conversa de vez em quando. Então eu falei pra essa galera toda e pedi assim, pessoal, me mandem os dados do demográfico de vocês, porque o YouTube fornece pra gente uma ferramenta chamada Analytics, que eles dão vários dados, então quando a gente ganha, quanto a gente monetiza, quantas pessoas assistem nossos vídeos, qual a porcentagem de vídeo que é assistida antes do cara desistir, de onde vêm as pessoas, qual a idade, sexo, enfim, várias paradas dessas. E esses dados são super úteis pra gente, né, pra produtores de conteúdo como a gente. E o que eu fiz? Eu pedi pra essa galera me fornecer esses dados se eles quisessem, né? A maioria deles foi super solícito, então me forneceu os dados. Eu peguei os dados demográficos, então quem assiste eles, sacou? Quem são as pessoas que assistem os canais deles. E aí eu peguei esse monte de dados, somei tudo, dividi, fiz a média, né, de todos esses dados, para ver se eles batiam com os dados da pesquisa anterior. Porque, teoricamente, se os dados de todo mundo do YouTube, né, ou de vários canais do YouTube, batessem com os dados do formulário, isso quer dizer o quê? Que a galera que respondeu o formulário representa a galera toda, entendeu? É uma amostragem representativa. E deu certo.
Então eu estou muito feliz porque eu, pegando os dados das pessoas, eu comecei a comparar e eu vi que os dados que eles deram realmente representam os dados do formulário. Então isso só prova que aquele meu formulário que eu fiz, aquela pesquisa, realmente, assim, não certinho, né, mas indica na direção certa quem é o público no YouTube de quadrinhos. E isso é muito legal, cara. Porque com isso, eu tô provando, primeiro tô provando que eu tô certo, é sempre bom, né? Eu conseguir ter dados que provem que eu tô certo, todo mundo fica feliz com isso. Mas isso não é importante, o importante mesmo é eu conseguir traçar esse perfil. Então a gente agora tem um perfil que é consideravelmente confiável, digamos assim, né? Porque realmente representa as pessoas e então a gente pode traçar estratégias, metodologias de como alcançar esse público melhor. Então assim, os VTubers, né? Nós podemos fazer conteúdo direcionado para essas pessoas, ou então direcionado para as pessoas que a gente não está acessando, para tentar acessar essas pessoas. As editoras podem ver quem que assiste a gente para poder mandar material pra gente específico, ou então fazer campanhas publicitárias específicas. Vocês, leitores e assistidores, não é? Espectadores, nossa, eu tô retardado. Espectadores dos canais também podem ver, se encontrar ali, ver se vocês fazem parte dessa parada, se vocês estão fora da curva, se vocês estão dentro do desvio padrão, assim, se vocês fazem parte desse público que a gente descobriu que é o público, né, que assiste a gente. Ou se vocês estão fora. Porque não é porque eu disse que a galera que assiste YouTube geralmente tem entre 18 e 34 anos que todo mundo que assiste tem essa idade, né? Porque tem desvios sempre nessas paradas. Então é até legal nos comentários que você dizer, não, eu faço parte sim, eu tenho 20 anos. Não, eu sou mais novo, eu tenho 13 e tô aqui. Ou então eu tenho 65 anos e tô aqui. É legal ter esses dados aqui, então bota nos comentários. Mas o ponto é o seguinte, minha pesquisa provou que a pesquisa anterior estava certa. Então esse artigo que eu escrevi foi basicamente para validar a minha outra pesquisa com outro método. Porque a ciência faz isso, galera. A ciência tenta provar coisas. Como? Testando, sacou? Então eu testei com formulário e pareceu confiável, mas a gente não tem que tentar achar que tá certo, a gente tem que achar que tá errado. Então eu achei que estava errado e eu tentei buscar um método para descobrir se eu tô errado ou não, porque se esses dados que eu encontrei agora, dos demográficos do YouTube, não casassem com os que eu fiz no formulário, eu ia provar que eu estava errado. Então meus dados não iam funcionar. Mas como eles corroboraram, como os dados bateram, então eu só reforcei o quão certo eu tava, sacou? E a ciência funciona assim, galera. Quem um dia quer ser cientista, quem um dia quer trabalhar com isso, ciência não é só matemática, ciência não é só biologia. Tem ciências como essa, sacou? Ciências, no caso eu tô em comunicação, né? Então eu tô estudando comunicação. Então sim, a gente escreve artigo, a gente pesquisa, a gente usa o método científico para descobrir coisas, sacou? E isso foi muito legal, eu tô muito satisfeito de, pela primeira vez, ter visto a ciência dando certo nas minhas mãos, sacou? Mas quem quiser ler o artigo que eu escrevi, tá aqui na descrição, tanto o artigo anterior, que tem um questionário com as respostas da galera, quanto o artigo que eu escrevi agora, que tem essa validação com os dados analíticos do YouTube, sacou? Então é legal ler os dois, é legal você ver, comparar o método, ver se eu fiz alguma besteira também, porque eu posso ter feito, né? Ninguém é perfeito. Mas eu acho que tá tudo certo, eu acho que realmente consegui comprovar isso. Então, pessoal, usem esses dados a seu favor. Editoras, apoiem os VTubers, porque eles são muito importantes para o mercado nacional, até porque o mercado está bem quebrado, né? A gente está vendo aí um monte de coisa, até fiz vídeo sobre isso. Então a gente está precisando buscar alternativas de como alcançar o leitor. E o GibTube é uma alternativa excelente, sacou? A gente tem um monte de gente aqui, a gente tem um monte de leitores, um monte de GibTubers, um monte de leitores que estão comprando por indicação dos GibTubers, como eu provei na pesquisa. Então os GibTubers são realmente relevantes para o mercado nacional. Então editoras, tenham consciência disso, e GibTubers, vocês que fazem conteúdo também, por favor, sejam responsáveis, porque a gente está vendo que o que a gente faz aqui no YouTube é realmente relevante, a gente está impactando na economia dos quadrinhos do Brasil, que eu sei que ele é pequeno, é um nicho ainda, mas ainda assim está acontecendo. Então vamos ser responsáveis, vamos assim, recomendar coisas realmente boas, vamos recomendar coisas que valem a pena e assim, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, porque eu acho que o que faz as pessoas realmente ouvirem a gente e confiarem na gente e comprarem nossas indicações é justamente o fato de que a gente tem credibilidade, que as pessoas confiam na nossa opinião, digamos assim, né? Na nossa experiência. Então não deixe essa peteca cair, vamos fazer o GibTube ser uma parada maneiríssima como tá sendo, sacou? E assim, eu já falei antes, mas é sempre bom ressaltar que os dados que eu encontrei, né? Que eu vi que os dados dos demográficos da galera batem com os demográficos que eu encontrei na minha pesquisa anterior, eles indicam que estão certos, indicam que a pesquisa fez sentido e que aquilo corrobora, mas não é preto no branco, não é uma coisa que tipo, então é isso e pronto, acabou. Não, cara, isso é estatística, isso é probabilidade, tem falhas aí, entendeu? Isso tende a isso, é uma tendência, não quer dizer que é desse jeito certinho, sacou? Então não fiquem presos a esses dados achando que eles representam o Brasil inteiro ou representam de forma muito
rígida as paradas, não é isso, entendeu? Esses dados só indicam uma direção, um direcionamento. Os leitores de quadrinhos que acompanham o YouTube tendem a ser pessoas com educação superior ou maior, tendem a ser pessoas com 2 ou mais salários mínimos, tendem a ser pessoas da região sudeste, tendem a ser pessoas majoritariamente masculinas e tendem a comprar quadrinhos indicados pelos gibtubers. Então, assim, são tendências, tá? Tenham isso em mente, não é nada pétreo, não é escrito na pedra, sacou? Enfim, eu adorei fazer essas pesquisas, foi muito legal, a resposta de vocês está sendo muito positiva também e muito obrigado, de verdade, a todos os gibtubers que contribuíram comigo. Então agora eu vou citar todo mundo que realmente mandou os dados pra mim. Então obrigado ao Dois Quadrinhos, obrigado ao Central HQs, obrigado ao Comic Zone, obrigado ao Na Disciplina, Papuzine e PH Tu Já Viu. Todos vocês, muito obrigado, de verdade, sacou? Sem os seus dados eu não conseguiria fazer isso, então compartilhem isso também com seus inscritos. Essa pesquisa é importante para todo mundo, tá bom? E eu pretendo fazer outras pesquisas, porque, como eu disse, nada é preto no branco. Então eu quero fazer mais pesquisas nesse âmbito para entender melhor como esse mercado funciona, quem está consumindo, quem não está. Eu quero entender qual que é a parcela dessas pessoas que consomem quadrinhos no Brasil que estão no YouTube, porque até agora, como eu já falei, esses dados se restringem a quem está no YouTube. Eu não tenho como avaliar pessoas que não assistem YouTube, sacou? Porque os dados vieram do YouTube. Então eu preciso fazer uma pesquisa de alguma outra forma para associar pessoas que não veem YouTube com as que veem e entender melhor como isso funciona. Enfim, é complicado, eu sei dar um trabalhinho, mas eu estou muito feliz em fazer e obrigado a vocês que todos participaram. Link na descrição, tá bom? É isso, curte muito, se inscreve, coisa que já sabe, e não se esqueça de apoiar o Silas no Catarse, a campanha tá indo bem, mas eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Aquele abraço, valeu!